Ele entrou pela porta sem avisar e encontrou uma cena que nunca esperava ver. 4 filhos com as mãos postas, orando, e no lugar da mãe estava a empregada. O silêncio daquele almoço foi mais alto do que qualquer palavra. E o segredo que ele descobriu naquele dia mudou tudo que ele achava que sabia sobre a própria família. Fabrício Vieira era o tipo de homem que controlava tudo. Sabia o preço do metro quadrado em cada bairro da cidade, sabia quantos andares tinha cada prédio que havia erguido, sabia o nome de cada sócio, cada engenheiro, cada fornecedor da sua construtora. Mas naquele dia, quando o celular vibrou no meio de uma reunião e ele leu a mensagem na tela, percebeu que havia uma coisa que ele não controlava e nunca havia controlado de verdade: o que acontecia dentro da própria casa. E mensagem era curta, sem identificação de remetente, apenas uma frase: você precisa ir para casa agora, seus filhos precisam de você. Ele leu 2 vezes, 3. Olhou ao redor da sala de reunião, para os sócios esperando sua resposta sobre um contrato de 40 milhões, para o assistente com a prancheta na mão, para o café esfriando na xícara, e tomou uma decisão que nunca havia tomado em anos de trabalho. Levantou, pegou o paletó no encosto da cadeira e disse apenas: vou ter que sair. Sem explicação, sem reagendamento. Saiu. No carro tentou ligar para o número que havia enviado a mensagem. Caixa postal. Tentou para Vera. Chamou várias vezes. Nada. Ligou para casa. Ninguém atendeu o fixo. O coração começou a acelerar, não de raiva, mas de algo que ele não sabia nomear ainda. Uma mistura de medo e culpa que ia crescendo a cada quarteirão que ele avançava. Quando dobrou a esquina da própria rua, diminuiu a velocidade sem perceber. A casa estava lá, igual a sempre. Portão fechado, jardim aparado, carro de Vera não estava na garagem. Tudo parecia normal por fora, mas tinha algo diferente que ele levou alguns segundos para identificar. Era o cheiro. Pela janela entreaberta do carro, chegava até ele o cheiro de comida caseira. Arroz, feijão, algo no forno. Um cheiro que ele não associava àquela casa faz tempo demais. Entrou devagar, sem fazer barulho. Não foi uma decisão consciente, foi instinto. Algo nele queria ver antes de ser visto. A porta principal estava apenas encostada. Ele a empurrou com cuidado e parou na soleira. A cena que encontrou do outro lado era simples, mas foi exatamente essa simplicidade que o atravessou de um lado ao outro como uma corrente elétrica. A mesa da sala de jantar estava posta com capricho. 4 pratos, 4 copos, guardanapos dobrados, um jarro de suco no centro e um pequeno vaso com flores que alguém havia cortado do jardim. Ao redor da mesa estavam os 4 filhos. Miguel de 10 anos, Lara de 8, Theo de 6 e Nina de 4, todos sentados, todos com as mãos juntas, olhos fechados. E em pé, segurando uma travessa funda com as 2 mãos protegidas por luvas de forno. Estava Aline, a empregada da casa. Ela também estava de cabeça baixa, respeitando aquele momento. Fabrício não entrou, ficou parado e ouviu. Foi Theo quem conduziu a oração, com aquela voz de 6 anos que ainda misturava as sílabas quando ficava animado. Obrigado pela comida. Obrigado pelo dia. Obrigado por Aline, que faz o almoço, busca a gente na escola e fica quando a gente está com medo à noite. Fabrício sentiu o ar sair dos pulmões. Theo continuou, acrescentando com a naturalidade de quem fala algo absolutamente óbvio. E obrigado porque ela não foi embora. E então Nina, a caçula de 4 anos, sem abrir os olhos, com a voz pequenininha que ela usava quando estava sendo muito séria, completou do jeito dela. Fica, Aline. 2 palavras, 4 letras. E Fabrício precisou se apoiar na parede. Não foi raiva o que ele sentiu. Raiva teria sido mais fácil de carregar. O que bateu nele foi outra coisa completamente diferente. Foi a percepção imediata, visceral, de que aquelas crianças haviam aprendido a pedir para alguém ficar.
o que significa que já haviam experimentado o suficiente de gente indo embora para saber que ficar não era garantido. E o homem que deveria ser a certeza mais sólida da vida deles estava ali, parado na porta, como um estranho que precisou de uma mensagem anônima para aparecer. Aline abriu os olhos e o viu. Por uma fração de segundo, os dois se olharam. Ela não sorriu, não acenou, não disse nada. Apenas baixou os olhos de volta para a travessa e avisou às crianças com voz calma. O almoço está na mesa. Mas foi Miguel quem se virou primeiro. Quando viu o pai na soleira, levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou o copo. Pai! Os outros três se levantaram juntos, cadeiras raspando no chão, e os quatro foram em direção a ele ao mesmo tempo. Fabrício abaixou, abriu os braços e recebeu os quatro filhos de uma vez. Theo falava alto. Lara apertava o pescoço dele com força. Nina enfiou o rosto no ombro dele sem dizer nada. Miguel ficou um passo atrás e esperou a vez. E quando abraçou o pai, foi um abraço diferente dos outros. Mais contido. O abraço de quem carregava peso demais para a idade que tinha. Você avisou que vinha? Miguel perguntou baixinho, perto do ouvido do pai. Não, Fabrício respondeu. Vim de surpresa. O menino não disse mais nada, mas Fabrício sentiu o corpo do filho relaxar no abraço, como se uma tensão que estava guardada há tempo demais tivesse encontrado onde pousar. À mesa durante o almoço, Fabrício observava. Era isso que ele sabia fazer bem, observar detalhes, identificar o que estava fora do lugar. E naqueles primeiros minutos, os detalhes falavam mais do que qualquer conversa. As crianças pediam as coisas para Aline com uma naturalidade que só existe quando alguém é referência de verdade. Aline, passa o sal. Aline, posso repetir? Aline, hoje tem sobremesa? Não era falta de respeito, era intimidade. Era a intimidade que se constrói no dia a dia, prato a prato, tarefa a tarefa, noite a noite. A intimidade que ele não havia construído. Fabrício tentou entrar nas conversas. Perguntou para Miguel sobre a escola. O menino respondeu. Contou sobre uma apresentação de ciências. E no meio da história, sem perceber, disse: Aline foi lá ver. Ficou na segunda fila. Parou, olhou para o pai e completou num tom diferente, mais baixo. Foi legal. Fabrício perguntou com a voz mais tranquila que conseguiu. E sua mãe? A mesa inteira mudou de temperatura. Lara olhou para o prato. Theo abriu a boca e fechou. Nina parou de balançar os pés por baixo da cadeira. E Miguel, o mais velho, o que carregava mais, olhou para Aline num gesto rápido, quase imperceptível, como quem pede orientação, como quem já havia combinado o que podia e o que não podia ser dito. Aline não disse nada, olhou para o próprio copo. Foi Theo quem quebrou o silêncio, com aquela inocência de 6 anos que não filtra nem calcula. Pai, você sabia que mamãe tem uma mala arrumada lá no quartinho de cima? O garfo de Lara bateu no prato. Miguel fechou os olhos por um segundo. Fabrício ficou absolutamente imóvel. Olhou para Theo, que continuava comendo como se tivesse falado sobre o tempo. Olhou para Aline, que havia abaixado a cabeça. Olhou para Miguel, que estava olhando para a janela. Olhou para Lara, que mordia o lábio de baixo. Olhou para Nina, que olhava para ele com os olhos grandes e escuros, esperando, como as crianças de 4 anos esperam, sem saber exatamente o que, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Fabrício dobrou o guardanapo devagar, colocou sobre a mesa, levantou com calma e disse apenas: com licença um momento. Subiu as escadas, atravessou o corredor. Abriu a porta do quartinho que ficava no fundo, o que quase nunca usavam, e encontrou o que Theo havia descrito. Uma mala grande, fechada, arrumada com cuidado. Em cima dela, uma pasta. E dentro da pasta, documentos. Com o nome de Vera. Ele ficou parado na porta do quartinho por um tempo que não soube medir. Lá embaixo, ouviu o barulho do almoço continuando. A voz de Theo perguntando algo, a voz de Aline respondendo com calma, o risinho curto de Nina, a vida seguindo,
como havia seguido todos os dias em que ele não estava. Desceu as escadas devagar. Quando chegou na entrada da sala de jantar, encontrou Aline de costas, recolhendo os pratos. As crianças haviam ido para a sala. Ele ficou parado até ela se virar. E quando ela o viu, soube que ele havia encontrado a mala. Estava escrito na face dela. Não era surpresa. Era algo parecido com alívio. Como se ela estivesse carregando aquilo sozinha há tempo demais e finalmente alguém mais havia chegado para dividir o peso. "Há quanto tempo você sabe?" ele perguntou. Aline respirou fundo. Olhou para a porta da sala, certificando-se de que nenhuma criança estava ouvindo. E quando voltou os olhos para ele, havia uma resposta neles que antecedeu qualquer palavra. Havia tempo demais. Aline não respondeu com palavras. Não precisou. O jeito que ela desviou o olhar, o jeito que respirou fundo antes de falar qualquer coisa, o jeito que os ombros dela desceram 1 centímetro, como quem finalmente larga um peso que estava carregando em pé, disse tudo o que ele precisava saber antes mesmo de ela abrir a boca. "Há alguns meses", ela disse com a voz baixa e firme, "mas não era meu lugar falar." Fabrício ficou olhando para ela por alguns segundos. Não havia raiva no que ele sentia naquele momento. Havia algo mais difícil de lidar do que raiva. Havia vergonha. A vergonha silenciosa de entender que a empregada da sua casa sabia mais sobre a sua própria família do que ele mesmo. "As crianças sabem?" ele perguntou. Aline olhou de novo para a porta da sala. Do outro lado, ouvia-se a televisão ligada. A voz de Theo comentando alguma coisa em voz alta, o barulho familiar de 4 crianças ocupando um espaço. "Elas percebem mais do que a gente imagina", ela respondeu. "Mas eu nunca falei nada diretamente. Nunca foi meu lugar." Fabrício assentiu devagar. Olhou para a cozinha, para a mesa que Aline havia posto com tanto cuidado, para as flores cortadas do jardim dentro do vaso pequeno. Detalhes que ele nunca havia notado antes, porque nunca havia estado ali para ver. "Obrigado pelo almoço", ele disse. E soou pequeno demais para o que ele queria dizer, mas era o que tinha. Aline apenas acenou com a cabeça e voltou a recolher os pratos. Fabrício foi para a sala. Os 4 filhos estavam espalhados pelo sofá e pelo tapete. Nina havia dormido, enrolada numa almofada no canto do sofá, com o jeito abandonado que só criança pequena tem. Theo estava deitado no tapete de barriga para baixo, assistindo o desenho com o queixo apoiado nas mãos. Lara estava sentada com as pernas cruzadas, folheando um caderninho com capa colorida. Miguel estava na poltrona, o único que ainda carregava aquela tensão no corpo, aquela postura de quem está pronto para reagir se precisar. Quando o pai entrou, Miguel foi o único que não relaxou. Fabrício sentou no sofá, perto de Nina dormindo, e ficou em silêncio por um momento, só observando. Era uma cena comum, 4 filhos numa tarde, mas para ele era quase desconhecida. Quantas tardes assim haviam acontecido sem ele? Quantas vezes Theo havia ficado deitado naquele tapete, vendo desenho, enquanto ele estava em alguma reunião que mal lembrava o assunto? "Miguel!" Ele chamou baixinho para não acordar Nina. O menino olhou. "Me conta da apresentação de ciências." Miguel estudou o rosto do pai por um segundo, como se estivesse decidindo quanto contar. "Foi boa", ele disse. "A gente fez uma maquete do sistema solar. Eu fiz Saturno. Ficou bonito?" "Ficou. A Aline ajudou com os anéis. A gente usou papelão e tinta dourada." Havia orgulho genuíno na voz dele quando falou isso. E também havia algo que ele não disse, mas que Fabrício ouviu mesmo assim, que aquela memória pertencia a ele e a Aline, e que o pai não estava nela. "Eu devia ter ido", Fabrício disse. Miguel não respondeu. Olhou de volta para a televisão, e esse silêncio foi mais pesado do que qualquer resposta que ele pudesse ter dado. Lara levantou os olhos do caderninho e olhou para o pai com aquela expressão de 8 anos que já carregava mais cuidado do que devia. "Você vai jantar aqui hoje, pai?" "Vou." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, contido,
como quem não quer comemorar cedo demais, e voltou para o caderninho. Fabrício ficou mais um tempo ali, tentando entrar no ritmo daquele espaço que era dos filhos, mas que ele não conhecia direito. Perguntou para Theo o nome do desenho. Theo explicou com detalhes e entusiasmo de quem finalmente tinha audiência, pulando de um assunto para outro, do desenho para a escola, da escola para um amigo chamado Beto, do Beto para uma história de uma lagarta que ele havia encontrado no jardim. E Fabrício ouvia, de verdade ouvia, com uma atenção que ele raramente havia dado a qualquer coisa que não fosse trabalho. Foi no meio da história da lagarta que Theo parou. Olhou para o pai com os olhos entreabertos e perguntou: "Pai, você sabia que a mamãe não jantou aqui nenhum dia essa semana?" Lara fechou o caderninho de uma vez. Miguel se levantou da poltrona. "Theo, vamos lá fora." "Por quê? Eu tô contando pra... Vamos lá fora," Miguel repetiu, com uma firmeza que não combinava com 10 anos. E Theo, sem entender direito, levantou e foi. Miguel olhou para o pai antes de sair. Não era um olhar de acusação. Era um olhar de cansaço. O olhar de quem está gerenciando uma situação difícil há tempo demais e ainda não encontrou onde pousar. A sala ficou quieta. Lara estava olhando para o caderninho fechado no próprio colo. Nina dormia, e Fabrício estava sentado no sofá com o peso de cada palavra de Theo ecoando dentro do peito. "Lara!" ele chamou. Ela levantou os olhos. "Você tá bem?" A menina de 8 anos ficou um momento em silêncio, como se estivesse pesando a resposta. E então disse, com uma voz que tentava ser leve, mas não conseguia completamente: "Tô sim, pai." Fabrício assentiu, mas sabia que não era verdade. E ela sabia que ele sabia. E os dois ficaram com isso entre eles, sem saber como atravessar. Mais tarde, enquanto Aline banhava Nina e ajudava Theo a terminar uma tarefa de escola, Fabrício foi até a cozinha buscar água. E foi ali, abrindo o segundo armário à procura de um copo, que a mão dele tocou em algo que não era copo nenhum. Era um envelope. Simples, sem identificação, enfiado entre 2 tigelas. Ele pegou sem pensar e olhou. Dentro havia um bilhete, letra de criança, caprichada, com algumas letras ainda tortas. Reconheceu a letra de Lara. "Dona Aline, obrigada por não ir embora. A Nina pergunta por você quando você não tá. O Theo fala que você é a melhor pessoa do mundo. O Miguel não fala, mas eu sei que ele acha. E eu rezo toda noite para você ficar. Por favor, fica." Fabrício leu uma vez, leu de novo, e ficou parado no meio da cozinha segurando aquele papel com uma força desproporcional para um bilhete tão pequeno, como se soltá-lo fosse perder alguma coisa que ele mal havia encontrado. Uma menina de 8 anos havia escrito aquilo. Uma menina que não deveria precisar rezar para que alguém ficasse. Que não deveria conhecer esse medo de ver as pessoas irem embora. Que deveria estar preocupada com coisas de 8 anos, com brincadeira, com história antes de dormir, com qual cor usar no desenho da escola. Mas em vez disso, ela rezava para que Aline ficasse, porque alguém já havia ido. Fabrício ouviu passos no corredor e rapidamente recolocou o bilhete no envelope. Quando Aline entrou na cozinha, ele estava de costas, com o copo de água na mão, olhando pela janela. "As crianças vão querer jantar mais cedo hoje," ela disse, abrindo a geladeira. "Nina não almoçou muito." "Aline," ela parou. "Quanto tempo você está aqui nessa casa?" Ela pensou por um segundo. "Quase 4 anos." "Em 4 anos," ele disse devagar, ainda de frente para a janela. "Você foi na apresentação de ciências do Miguel, ficou até a Nina dormir, recebeu carta de agradecimento da Lara e virou personagem das orações do Theo." Aline não respondeu. "E eu," ele continuou, "não sabia de nenhuma dessas coisas." O silêncio que se instalou entre eles não era constrangedor, era honesto. E às vezes, o silêncio honesto dói mais do que qualquer discussão. Fabrício se virou finalmente, olhou para Aline de frente. "Quero entender o que aconteceu aqui. Tudo. Mas antes preciso saber uma coisa." Ela esperou. "A mensagem que recebi hoje.
mandando eu vir para casa. Ele pausou. Foi você? Aline olhou para ele por um longo momento e então balançou a cabeça negativamente. Não havia sido ela. E essa resposta abriu uma pergunta que ia mudar tudo o que ainda estava por vir. Fabrício ficou olhando para ela por um momento, tentando processar. Se não foi Aline, quem tinha o número dele para mandar aquela mensagem? Quem sabia o suficiente sobre o que estava acontecendo naquela casa para entender que ele precisava voltar? Ele abriu a boca para perguntar, mas Aline se virou de volta para a geladeira e disse com aquela voz calma que ela usava para encerrar assuntos, sem parecer que estava encerrando. O jantar não vai se fazer sozinho. Havia algo no jeito dela dizer aquilo que sinalizava que a conversa sobre a mensagem havia chegado até onde ela deixaria chegar por enquanto. Fabrício entendeu. Guardou a pergunta, mas não a esqueceu. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, ele ficou sozinho no escritório. Abriu o computador com a intenção de responder e-mails atrasados, mas os dedos ficaram parados sobre o teclado. A tela brilhava na frente dele e ele não via nada, só ouvia. A oração de Theo, a voz pequenininha de Nina, o abraço contido de Miguel, a pergunta de Lara: "Você vai jantar aqui hoje, pai?" Dita com aquele cuidado de quem já havia feito a mesma pergunta outras vezes e nem sempre tinha recebido boa resposta. Ele fechou o computador e fez algo que não havia feito em muito tempo. Ficou quieto dentro da própria casa e deixou ela falar. Foi então que lembrou das câmeras. Havia instalado um sistema de segurança quando as crianças eram menores. Câmeras na entrada, na sala, no corredor. Nunca havia acessado as gravações por nenhum motivo, além de verificar se o sistema funcionava. Mas agora, com as mãos lentas e o coração pesado, ele abriu o aplicativo no celular e começou a voltar. Primeiro uma semana, depois 2, depois 1 mês. O que ele viu nas gravações não foi uma revelação abrupta. Foi pior. Foi uma acumulação. Cena após cena, dia após dia. A mesma história contada em silêncio pelas imagens. Aline chegando cedo, abrindo as janelas, preparando o café. As crianças descendo as escadas. Aline arrumando as mochilas, verificando as agendas, saindo com os 4 para a escola. Voltando. Almoço. Tarefa. Banho, jantar, oração, cama. E Vera. Nas primeiras gravações ela aparecia. Saía depois que as crianças iam para a escola. Voltava tarde. Às vezes não voltava. Com o passar das semanas, as aparições foram ficando mais raras. Até que numa gravação de algumas semanas atrás, ela simplesmente parou de aparecer com regularidade. Entrava, pegava algo, saía, sem cumprimentar Aline, sem subir para ver as crianças. Fabrício pausou a gravação, respirou, continuou. Então encontrou a cena que quebrou tudo que ainda estava inteiro dentro dele. Era o aniversário de Lara. Ele sabia porque havia mandado um presente pelo aplicativo de entregas naquele dia, achando que tinha cumprido o que devia. Na gravação, via a sala decorada por Aline. Um bolo simples na mesa, as 4 crianças sentadas, Aline acendendo as velas. Lara soprou. Theo aplaudiu com força. Nina bateu as mãozinhas. Miguel tirou foto com o celular velho que havia ganhado de presente meses antes. Ninguém ligou, nem ele, nem Vera. Fabrício ficou olhando para aquela gravação com uma imobilidade que dói. E então viu o que aconteceu depois que o bolo foi cortado. Lara foi até o canto da sala, sentou no chão com as costas na parede e ficou olhando para o próprio colo. Aline esperou um pouco, terminou de servir os outros, e então foi até ela. Sentou no chão também, do lado, não disse nada, só ficou ali. E depois de alguns minutos, Lara encostou a cabeça no ombro de Aline e ficou assim, quieta, até Theo vir chamar as duas para comer bolo. Fabrício fechou o aplicativo, ficou olhando para a tela escura do celular como se fosse um espelho. E o que ele viu não era o reflexo que ele esperava encontrar. Acordou no dia seguinte com os olhos pesados e a cabeça cheia. As crianças já estavam na cozinha quando ele desceu.
e o café já estava pronto, e Aline estava de costas na pia quando ele entrou. A cena era igual a tantas outras gravações que havia visto, só que agora ele estava dentro dela. "Bom dia", ele disse. Os quatro viraram ao mesmo tempo. Theo veio correndo. Nina levantou os braços pedindo colo. Fabrício pegou ela, sentiu o peso pequeno da filha no ombro e ficou ali parado um segundo mais do que o necessário. Foi um dia comum. O tipo de dia que ele nunca havia vivido naquela casa. Levou Miguel e Lara para a escola. Ficou com Theo e Nina enquanto Aline organizava a casa. Ouviu Theo explicar com detalhes técnicos impressionantes para 6 anos como funcionava o motor de um caminhão de lixo. Ajudou Nina a montar um quebra-cabeça de 12 peças que ela insistia em fazer sozinha, mas aceitava ajuda discreta se ele fingisse que não estava ajudando. E no meio daquela manhã silenciosa, ouviu a chave na porta. Vera entrou sem esperar encontrar ninguém diferente do costume. Parou quando viu Fabrício na sala, com Nina no colo e peças de quebra-cabeça espalhadas no tapete. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. "Fabrício!" A voz dela saiu controlada, calculada. "Vera!" Nina escorregou do colo do pai, foi até a mãe, abraçou a perna dela por um segundo e voltou para o tapete. 4 anos. Ela não sabia o tamanho daquilo, mas fez. E Vera olhou para a filha com uma expressão que Fabrício não conseguiu decifrar completamente. "Precisamos conversar", ele disse. Eles foram para o escritório. Fabrício fechou a porta. E dessa vez não havia como desviar, não havia como engavetar, não havia caminho que não passasse pela verdade. A conversa foi longa e difícil e reveladora de um jeito que ele não havia se preparado completamente para enfrentar. Vera não negou. Havia outro projeto de vida sendo construído em paralelo há meses, outro endereço, outra rotina que ela havia decidido que queria ter. Ela havia achado que o dinheiro de Fabrício seria suficiente para cobrir a ausência, que as crianças eram pequenas o suficiente para não sentir tanto, que Aline estava lá e resolveria o que precisasse ser resolvido. "Você usou a Aline como substituta e achou que estava tudo resolvido", Fabrício disse, com uma calma que custou muito a manter. Vera não respondeu. E o silêncio dela foi uma confirmação mais pesada do que qualquer palavra. "E as crianças?", ele perguntou. "Elas têm você. Elas não tinham eu. Elas tinham a Aline, porque eu também não estava aqui." Vera olhou para ele com uma expressão que misturava desconforto e algo parecido com alívio, como quem finalmente havia dito o que precisava ser dito e agora esperava pelo próximo passo. O próximo passo veio naquela mesma noite. Vera fez a mala que já estava pronta há semanas, e desceu as escadas com ela. As crianças já estavam dormindo. Aline estava na cozinha, de costas. Vera passou pelo corredor sem parar, abriu a porta e antes de fechar disse, sem se virar completamente, "Elas têm a Aline", e foi embora. Fabrício ficou parado no corredor por um longo tempo, ouvindo o silêncio da casa, ouvindo a respiração dos filhos lá em cima, ouvindo o barulho da pia na cozinha, onde Aline continuava lavando os últimos pratos do dia, como havia feito todas as noites, independente do que estivesse acontecendo ao redor. Ele foi até a cozinha, ficou na entrada. "Ela foi embora", ele disse. Aline desligou a torneira, ficou de costas por um segundo, depois se virou. Olhou para ele sem surpresa, sem drama, sem o peso exagerado que a situação poderia ter. Apenas com aquele olhar de quem sabia há tempo e havia carregado sozinha. "Eu sei", ela disse simplesmente. Fabrício olhou para ela, para aquela mulher que havia estado ali todos os dias, enquanto tudo desmoronava ao redor, e perguntou o que havia querido perguntar desde o dia anterior. "Por que você ficou, Aline? Com tudo isso acontecendo, com a ausência de Vera, comigo fora o tempo todo. Por que você não foi embora também?" Aline ficou em silêncio por um momento. Olhou para as mãos, ainda úmidas da água da pia.
E quando levantou os olhos para ele, havia algo neles que não era apenas resposta. Era história, era dor antiga, era uma vida inteira comprimida numa única frase. Porque eu sei o que é acordar e não ter ninguém, ela disse. E eu não ia deixar essas crianças sentirem isso. Fabrício ficou olhando para ela sem conseguir responder. Porque havia algo naquela frase que era maior do que ele havia esperado. Algo que dizia que Aline não estava ali apenas por trabalho, que havia uma razão mais funda, mais antiga, mais dolorosa do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. E ele ainda não sabia o tamanho dessa razão. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. Não de um jeito dramático, não de um jeito que qualquer pessoa de fora conseguiria identificar. A diferença era sutil, daquele tipo que só se percebe quando se está dentro. Era um silêncio novo que havia se instalado nos corredores. Um silêncio que não era vazio, mas que carregava peso. As crianças continuavam fazendo barulho, continuavam brigando por besteira, continuavam derrubando copo e esquecendo mochila. Mas havia um cuidado diferente no jeito que elas olhavam para os adultos ao redor, como se estivessem verificando constantemente se as pessoas ainda estavam lá. Fabrício percebeu isso no segundo dia. Percebeu que Nina, toda vez que ele saía de um cômodo, ficava olhando para a porta por onde ele havia passado. Não chorava, não chamava, só olhava, com aqueles olhos grandes de 4 anos que ainda não tinham palavras para o que sentiam, mas que sentiam tudo. Ele começou a avisar antes de sair de qualquer cômodo. Nina, vou buscar água na cozinha, já volto. Parecia pequeno demais, mas ela parava de olhar para a porta. O problema maior era que Fabrício não sabia fazer quase nada do que precisava ser feito. Não sabia o horário que a escola começava, tinha que perguntar para Aline. Não sabia onde ficavam as meias de Theo, tinha que perguntar para Aline. Não sabia que Lara não comia ovo mexido. Só descobriu quando ela ficou olhando para o prato sem reclamar, com aquela paciência silenciosa de quem já havia aprendido a não incomodar. Não sabia que Miguel precisava de silêncio absoluto para fazer tarefa e ficou tentando conversar com ele por 20 minutos, até Aline passar pelo corredor e dizer baixinho: ele estuda melhor sem barulho. Cada coisa que ele não sabia era uma conta que chegava. Uma conta de tempo, de presença, de dias que não voltavam. Na terceira noite, Aline avisou que ia tirar sua folga semanal no dia seguinte. Era direito dela, sempre havia sido, mas nunca havia importado tanto quanto importou naquele momento. Fabrício ficou olhando para ela com uma expressão que ele mesmo reconheceu como desespero mal disfarçado. Tudo bem, ele disse. A gente se vira. Aline olhou para ele por um segundo mais do que o necessário, como quem avalia se acredita ou não, e foi embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, Fabrício estava sozinho com os 4 filhos pela primeira vez em muito tempo. Talvez pela primeira vez de verdade, sem Vera de fundo, sem Aline de apoio, sem reunião para escapar. Só ele e as crianças. O café da manhã foi um desastre gentil. Ele queimou a primeira leva de ovos, a segunda ficou borrachuda e na terceira tentativa, Theo disse com toda a seriedade de 6 anos: pai, acho que não é sua praia. Lara deu uma risada curta, tapou a boca com a mão, olhou para o pai esperando a reação. Fabrício olhou para a frigideira destruída, para os 3 tentando não rir, para Nina, que já havia desistido do ovo e estava comendo pão com manteiga com uma tranquilidade absoluta, e riu. Um riso de verdade, do tipo que sai do fundo e não pede licença. E foi esse riso que mudou alguma coisa naquele dia. As crianças relaxaram. Theo começou a falar sem parar, coisa que ele fazia naturalmente, mas que naqueles dias havia feito com mais cautela. Lara ajudou a limpar a frigideira sem que ninguém pedisse. Miguel, que havia descido as escadas com aquela postura fechada, que já era quase marca registrada, ficou na cozinha depois do café, encostado na bancada.
e comentou sobre um jogo que havia jogado na semana anterior sem ser perguntado, sem ser incentivado. Só comentou, como filho comenta para pai quando está confortável. Fabrício ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante que havia escutado em anos. À tarde, levou os 4 para o parque. Foi Theo quem sugeriu, mas foi a velocidade com que os outros 3 concordaram que mostrou o quanto aquilo era raro. Fabrício ficou sentado no banco de madeira, vendo Nina escorregar. Theo tentar escalar o que não era para ser escalado. Lara ler um livrinho que havia enfiado na bolsa. Miguel conversar com um menino da mesma idade que havia aparecido por ali. Cenas normais. Absolutamente normais, mas que para ele tinham o peso de tudo que havia perdido e a esperança de tudo que ainda poderia recuperar. Foi no caminho de volta que Miguel andou do lado do pai, um passo atrás dos outros 3, e disse sem olhar diretamente, "Tá sendo bom você estar aqui." Fabrício demorou 1 segundo para responder. "Tá sendo bom para mim também." Miguel assentiu. Colocou as mãos nos bolsos e acelerou o passo para alcançar os irmãos. E Fabrício ficou um passo atrás, olhando para os 4 caminhando juntos na calçada, e sentiu alguma coisa que não conseguia nomear direito. Era parecido com gratidão, mas também com dor, porque gratidão e dor às vezes moram na mesma frase. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ele encontrou o caderninho de Lara na mesa da sala. Não estava escondido, estava ali, esquecido ou talvez deixado de propósito, ele nunca saberia. Abriu sem a intenção de ler tudo, só de ver. Mas a primeira página que abriu tinha uma data de algumas semanas atrás e 3 linhas escritas com a letra cuidadosa de 8 anos. "Hoje mamãe não veio de novo." Theo perguntou por ela e Aline disse que ela estava ocupada. "Eu sei que a Aline estava protegendo a gente. Ela sempre protege." Ele virou a página. Hoje o pai ligou. Falou 2 minutos. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Não era mentira toda. Algumas coisas estavam bem. A Aline tinha feito bolo de cenoura. Mais uma página. "Hoje foi meu aniversário. Ganhei boneca da Aline e um bolo. Fiz pedido na vela, mas não vou escrever, porque dizem que se escrever não realiza. Mas eu sei o que eu pedi." Fabrício ficou olhando para aquela linha por um longo tempo. Sabia o que Lara havia pedido. Não precisava estar escrito. Fechou o caderninho devagar e ficou sentado no silêncio da sala por um tempo que não mediu. E foi nesse silêncio que o celular vibrou. Era uma notificação de e-mail. Remetente, Dr. Renato Salvatore, seu advogado. Fabrício abriu sem pressa, achando que era algum assunto da construtora. Leu o assunto do e-mail, leu de novo, e a sala, que já era silenciosa, ficou ainda mais pesada. O assunto dizia: "Urgente, processo de guarda, preciso falar com você amanhã cedo." Ele ligou na hora, sem olhar o horário. Dr. Renato atendeu no segundo toque, como se também estivesse esperando. "Renato, o que é isso?" "Fabrício, Vera entrou com pedido de guarda total das crianças." A voz do advogado era cuidadosa, do tipo que escolhe cada palavra antes de colocar no ar. "O processo foi protocolado hoje. Ela está usando como argumento principal a instabilidade do ambiente doméstico." Instabilidade. Fabrício repetiu a palavra como se ela tivesse gosto ruim. Ela que ficou meses fora e está falando em instabilidade. "Eu sei, mas ela tem uma estratégia montada. E precisamos conversar antes que isso avance." "Qual estratégia?" Dr. Renato pausou um segundo. "Ela está usando a presença de Aline como ponto central do argumento, dizendo que as crianças estão sendo criadas por uma funcionária, que o ambiente não é familiar, que não há figura parental estável." Fabrício ficou em silêncio. "Fabrício, estou aqui. Tem mais uma coisa." O advogado pausou de novo. "Dependendo de como o processo avançar, as crianças podem ser chamadas para falar com um especialista. É um procedimento padrão, mas você precisa estar preparado." Fabrício olhou para o teto. Pensou em Miguel com 10 anos sendo chamado para falar sobre a própria família.
Pensou em Lara, escolhendo as palavras com aquele cuidado que não deveria ser dela ainda. Pensou em Theo dizendo a verdade sem filtro para alguém que ia usar essa verdade num processo. Renato, ele disse com uma calma que custou tudo o que tinha. O que eu preciso fazer? Amanhã cedo na minha sala. Traz tudo o que tiver. Fabrício desligou. Ficou olhando para o caderninho de Lara em cima da mesa. Para a letra cuidadosa. Para as páginas cheias de uma criança tentando entender um mundo que os adultos ao redor dela haviam complicado demais. Ouviu um barulho leve na escada. Levantou os olhos. Miguel estava sentado no terceiro degrau, com o joelho dobrado e o queixo apoiado na mão. Pelo jeito que estava ali, não havia chegado agora. Estava a tempo, e pelo olhar dele, havia ouvido o suficiente. Pai! Ele disse com aquela voz que ainda estava entre menino e outra coisa que estava chegando. A gente não vai ter que ir morar com a mamãe, vai? Fabrício se levantou, foi até a escada, sentou no degrau do lado do filho. Ficaram os dois olhando para a sala vazia. Vou fazer de tudo para que vocês fiquem aqui, ele disse. Tudo. Miguel assentiu. E encostou o ombro no ombro do pai com um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que disse mais do que qualquer palavra que qualquer um dos dois poderia ter encontrado naquele momento. De manhã cedo, antes mesmo das crianças descerem, Fabrício já estava sentado na cozinha com o celular na mão e o café esfriando na xícara. Havia dormido pouco. O tipo de noite em que o corpo deita, mas a cabeça não para, em que cada pensamento puxa outro, e o silêncio da madrugada parece amplificar tudo que deveria ter sido resolvido antes. Aline desceu pouco depois. Encontrou ele ali e não perguntou nada. Foi direto para a pia, abriu a torneira, começou a preparar o café da manhã das crianças com aquela rotina que ela conhecia de cor e que ele ainda estava aprendendo a ver. Fabrício ficou observando por um momento. E então disse sem preâmbulo, sem preparação: preciso conversar com você hoje, com calma, depois que as crianças forem para a escola. Aline não parou o que estava fazendo, mas os ombros dela mudaram de posição. Apenas 1 milímetro, o suficiente para ele saber que ela havia ouvido e que sabia que aquela conversa estava chegando. Tudo bem, ela disse simplesmente. As crianças desceram em cascata, como sempre. Theo na frente, falando antes de chegar ao último degrau. Nina atrás, com o cabelo ainda bagunçado, procurando Aline com os olhos antes de procurar qualquer outra coisa. Miguel desceu por último, viu o pai na mesa e sentou do lado sem dizer nada, mas sentou do lado. Esse detalhe não passou despercebido. Fabrício levou as crianças para a escola. Quando voltou, a casa estava quieta. Aline estava na sala, sentada no sofá, com as mãos no colo, esperando. Não estava fingindo ocupação. Estava esperando de verdade, com aquela postura de quem sabe que chegou a hora de uma conversa que foi adiada tempo demais. Fabrício sentou na poltrona em frente. Ficaram um momento em silêncio, os dois, como se precisassem de alguns segundos para se preparar para o que estava por vir. O Dr. Renato precisa do seu depoimento, ele começou, para o processo de guarda. Ele diz que você é peça central, que o que você viveu aqui dentro nos últimos meses é a prova mais concreta que temos. Aline ouviu sem piscar. Mas antes de falar com ele, Fabrício continuou, eu queria entender algumas coisas, não para o processo, para mim. Pode perguntar, ela disse. O envelope que encontrei no seu quarto. Ele pausou. A passagem de ônibus. Você estava indo embora. Não era pergunta, era constatação. E Aline não fingiu que não era. Estava, ela confirmou. A voz saiu firme, mas havia algo embaixo dessa firmeza que era frágil. Ia falar com a senhora Vera antes, avisar com antecedência, dar tempo de resolver, mas aí a senhora foi embora primeiro. Por que estava indo embora, Aline? Ela olhou para as mãos. Ficou assim por alguns segundos, como quem organiza uma história que existe dentro dela há muito tempo, mas que raramente encontra lugar para ser contada. Descobri que estava com um problema de saúde,
ela disse devagar. Nada que não tenha solução, mas que precisa de tratamento. Tratamento que custa dinheiro que eu não tinha. E eu não ia ficar aqui sendo peso para ninguém. Fabrício ficou olhando para ela. Você ia embora para não ser peso. Ia. Mas as crianças... Eu sei. A voz de Aline falhou pela primeira vez. Só um pouco. Só uma fissura pequena. Mas estava lá. Eu sei que ia ser difícil para elas. Eu pensava nisso toda noite. Mas eu também não tinha saída que não machucasse alguém. O silêncio que se instalou entre eles era diferente dos outros silêncios que haviam compartilhado naqueles dias. Era um silêncio de entendimento. De duas pessoas que percebem ao mesmo tempo o tamanho de uma situação. Por que não pediu ajuda? Ele perguntou. Aline levantou os olhos para ele com uma expressão que misturava surpresa e algo velho, muito velho, que ela carregava desde antes daquela casa. Porque eu nunca aprendi a pedir ajuda, seu Fabrício. Aprendi a resolver, aprendi a ficar, aprendi a cuidar. Mas pedir, ela balançou a cabeça, isso ninguém me ensinou. Quem te ensinou o resto? E foi aí que o nome saiu. Pela primeira vez em toda aquela história, em voz alta, dentro daquela sala. Dona Diva. Fabrício não disse nada. Esperou. Aline respirou fundo e começou a contar. Dona Diva era uma senhora simples, de cabelos brancos e mãos grossas de tanto trabalhar, que morava numa casa pequena no fundo de uma rua sem saída, numa cidade que a maioria das pessoas nunca havia ouvido falar. Aline tinha 4 anos quando chegou até ela. Não havia escolhido. Ninguém havia escolhido por ela também. Tinha chegado como chegam as crianças que o mundo não sabe onde colocar, com uma sacola de roupas, um papel com o nome escrito errado e o olhar de quem já aprendeu cedo demais que as pessoas vão embora. Dona Diva não era obrigada a ficar. Não era parente, não era tutora oficial, não tinha nenhum papel assinado que a amarrasse àquela criança, mas ficou, todos os dias, sem cerimônia, sem discurso, ficou. Acordava cedo, fazia café, penteava o cabelo de Aline, levava para a escola, buscava, ouvia a lição de matemática que Aline recitava em voz alta, porque achava que decorar em voz alta ajudava. Ficou quando Aline adoeceu. Ficou quando Aline chorou, sem saber explicar por quê. Ficou quando Aline ficou difícil, como ficam as crianças que passaram por coisas que não deveriam ter passado. Ela nunca me chamou de filha, Aline disse, com aquela voz de quem fala de algo sagrado. Mas também nunca me tratou como se eu fosse menos. Ela só ficava, todo dia, como se ficar fosse a coisa mais natural do mundo. E Fabrício estava completamente imóvel. Quando ela foi embora, eu tinha 18 anos. Ela ficou doente rápido. A gente não esperava. Aline parou, respirou. Antes de partir, ela me chamou e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse, Aline, você vai encontrar crianças que precisam de alguém que fique. E você vai saber o que fazer. Porque você sabe o que é precisar. O silêncio que veio depois daquelas palavras era o tipo que não se deve quebrar rápido demais. Fabrício ficou olhando para Aline por um tempo longo. E então entendeu, de verdade entendeu, com aquele entendimento que vai fundo e não volta, por que ela havia ficado. Não era emprego, não era obrigação. Era Dona Diva vivendo através dela. Era uma corrente de amor que havia começado numa casa pequena, no fundo de uma rua sem saída, e havia chegado até aquela sala, até aquelas 4 crianças, até aquele momento. Aline, ele disse, com a voz mais cuidadosa que havia usado em muito tempo, quem mandou a mensagem para mim naquele dia? Ela olhou para ele e dessa vez não desviou. Não fui eu, ela disse, mas eu sei quem foi. Fabrício esperou. Foi o Miguel. O nome caiu no meio da sala como uma pedra dentro de água calma. Fabrício ficou absolutamente parado. Ele pegou meu celular. Aline continuou, com a voz baixa e cuidadosa. De manhã cedo, antes de ir para a escola. Eu não vi na hora. Só descobri depois, quando fui pegar o celular e vi a mensagem enviada. Ela pausou.
Ele não me contou. Eu que fui perguntar. E ele olhou para mim com aqueles olhos dele e disse... Ela parou, piscou devagar. O que ele disse? Fabrício perguntou, e a voz saiu diferente, mais baixa, mais aberta. Ele disse... Dona Aline, a senhora estava ficando doente e a gente ia ficar sozinho de novo. Eu não sabia mais o que fazer. Aí eu chamei o pai. Fabrício fechou os olhos. Um menino de 10 anos, que havia percebido que Aline estava enfraquecendo, que havia carregado esse peso sozinho, sem falar para ninguém, que havia feito a única coisa que um filho de 10 anos consegue fazer quando o mundo ao redor começa a desmoronar. Chamou o pai. Fabrício levantou devagar. Foi até a escada. Subiu. Bateu de leve na porta do quarto de Miguel, que estava fechada mesmo com as crianças na escola. Abriu. Entrou. Ficou no meio do quarto do filho, olhando para as coisas que estavam ali e que ele mal conhecia, os pôsteres na parede, os livros empilhados de qualquer jeito, o tênis velho debaixo da cama. E então se sentou na beirada da cama do filho. Colocou os cotovelos nos joelhos, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de um jeito contido, de um jeito que sai de dentro quando não há mais como segurar. O choro de um homem que entendeu tarde demais e que sabe que entendeu tarde demais e que chora também por isso, pelo tempo que não volta, pelas noites que não esteve lá, pelas orações que não ouviu, pelas apresentações de ciências em que não foi, pelos aniversários em que não ligou. Ficou assim por um tempo que não mediu. Quando desceu, Aline estava na cozinha. Ela olhou para ele, viu o que havia no rosto dele e não disse nada. Só colocou uma xícara de café quente na mesa e voltou para o que estava fazendo. Às vezes, cuidar é exatamente isso. Não perguntar, não comentar. Só colocar o café quente na mesa e deixar a pessoa saber que não está sozinha. A reunião com o Dr. Renato aconteceu 2 dias depois. Fabrício chegou cedo, antes do horário marcado, e ficou esperando na sala de reuniões com uma pasta em cima da mesa. Dentro da pasta havia coisas que ele havia reunido nos últimos dias, com um cuidado que nunca havia dedicado a nenhum contrato da construtora. As gravações das câmeras organizadas por data, o caderninho de Lara que ela havia autorizado com um aceno de cabeça quando ele perguntou se podia usar. Um relatório que Dona Celeste, a vizinha, havia aceitado assinar depois de uma conversa de meia hora na calçada, descrevendo tudo o que havia observado nos últimos meses. E o depoimento escrito de Aline, 3 páginas com letra firme, contando dia a dia o que havia sido a rotina daquela casa. Dr. Renato entrou, sentou, abriu a pasta e começou a ler. Fabrício ficou em silêncio, deixando o material falar. E o material falava muito. Quando o advogado terminou, ficou alguns segundos olhando para a última página. Então, levantou os olhos. Fabrício, com isso aqui, o processo não vai durar muito. Quanto tempo? Depende da juíza, mas a verdade está documentada. As gravações mostram o abandono de forma clara. O caderninho da sua filha é uma prova afetiva que nenhum argumento contrário vai conseguir desconstruir. E o depoimento da Aline, ele pausou, é o mais honesto que já li em anos de advocacia. Fabrício assentiu. Não sentiu alívio ainda. Sabia que processo era processo, que entre o papel e a realidade havia um caminho que precisava ser percorrido. Mas sentiu que estava do lado certo desse caminho. Tem mais uma coisa, Dr. Renato disse, fechando a pasta. A estratégia de Vera de usar a Aline como ponto fraco acabou se tornando o ponto mais forte do seu caso, porque tudo que a Aline fez está documentado. E tudo que a Vera não fez também. Fabrício olhou para a janela. Ela achou que a Aline era uma fraqueza. E era exatamente o contrário. Nas semanas que se seguiram, Fabrício reorganizou a vida com uma determinação que ele nunca havia aplicado a nada que não fosse trabalho. Cancelou viagens que estavam marcadas. Reestruturou a agenda da construtora para trabalhar remotamente na maior parte do tempo.
Contratou um gerente para assumir as reuniões presenciais que ele não pudesse estar e começou a aparecer em lugares onde nunca havia aparecido antes. A primeira reunião de pais na escola de Miguel foi um exercício de humildade que ele não esperava. Entrou na sala, encontrou cadeiras dispostas em semicírculo, outros pais que se conheciam, que acenavam uns para os outros com a familiaridade de quem divide aquele espaço há tempo. A professora de Miguel, uma mulher de cabelos curtos chamada professora Edilene, olhou para ele com uma expressão educada que não escondia completamente a surpresa. "O senhor é pai do Miguel?" "Sou", ele confirmou. "Boa noite. É um prazer conhecê-lo." Uma pausa pequena, carregada. "O Miguel é um aluno excelente." Fabrício sentou. Ouviu tudo. Anotou o que precisava anotar. E quando a reunião terminou, ficou para trás e pediu 5 minutos com a professora Edilene. Contou de forma resumida o que havia mudado em casa. Não para justificar a ausência anterior, mas para que ela soubesse que a partir dali havia um pai presente do outro lado. A professora ouviu, assentiu e no final disse: "O Miguel vai ficar feliz. Ele é um menino que carrega muito, mais do que deveria para a idade dele." Fabrício saiu da escola com aquela frase ecoando. Em casa, as coisas foram mudando no ritmo das coisas reais, que não é o ritmo dos filmes. Não foi de uma vez. Não foi perfeito. Teve dia que ele queimou o jantar de novo e Theo proclamou solenemente que ia ensinar o pai a cozinhar quando crescesse. Teve dia que Nina ficou de mau humor sem motivo aparente e nenhuma das estratégias que ele tentou funcionou. Até Aline passar, sentar no chão do lado dela e ficar quieta junto, e Nina encostar a cabeça nela e esvaziar. Teve dia que Miguel chegou da escola fechado, sem falar, foi direto para o quarto, e Fabrício ficou do lado de fora da porta sem saber se batia ou deixava. Bateu. Miguel disse que não queria falar. Fabrício disse: "Tudo bem, mas a porta fica aberta." E foi para a cozinha fazer o que conseguia fazer, que era um achocolatado quente que deixou na mesinha do corredor sem dizer nada. 40 minutos depois, Miguel desceu com o copo vazio e sentou na mesa para fazer tarefa. Às vezes é isso, um achocolatado no corredor, uma porta aberta, uma presença que não exige, mas que está. Aline iniciou o tratamento de saúde. Fabrício havia providenciado tudo antes mesmo de ela concordar completamente. E quando ela foi reclamar que era demais, que não precisava, ele a interrompeu com uma firmeza tranquila que ela não esperava. "Você ficou quando podia ter ido. Agora deixa a gente ficar também." Ela não respondeu, mas não recusou. As crianças não sabiam dos detalhes do tratamento de Aline e não precisavam saber. Sabiam que ela ia a consultas, que às vezes voltava mais cansada, que havia dias em que descansava mais. E responderam do jeito que crianças respondem quando alguém que amam precisa de cuidado. Theo passou a levar suco para ela toda a tarde, sem ser pedido, com uma seriedade de missão cumprida que quebrava o coração de um jeito bom. Lara fazia bilhetinhos novos, diferentes dos anteriores, não mais pedindo para ela ficar, mas contando coisas do dia, como quem atualiza alguém importante sobre a própria vida. Nina desenvolveu o hábito de sentar do lado de Aline no sofá durante o desenho da tarde, sem pedir colo, sem exigir atenção, só ficando perto. E Miguel, que expressava tudo pelo que não dizia, passou a ser o último a dormir nas noites em que Aline parecia mais cansada, circulando pela casa com uma vigilância discreta que Fabrício reconhecia porque era a mesma que ele próprio havia desenvolvido. Uma tarde, Fabrício os encontrou assim. Aline no sofá, Nina encostada nela, Lara do outro lado com o caderninho aberto, Theo no tapete com o copo de suco já entregue, Miguel na poltrona fingindo que lia, mas de olho no ambiente. E ele ficou parado na entrada da sala olhando para aquela cena, sem conseguir entrar imediatamente, porque era uma cena completa.
Uma cena que havia sido construída dia a dia por mãos que não eram dele, por uma constância que não era dele, por um amor que estava ali muito antes de ele resolver aparecer. Sentiu orgulho e vergonha ao mesmo tempo. E aprendeu que às vezes é exatamente essa mistura que faz uma pessoa mudar de verdade. A audiência do processo aconteceu numa manhã fria. Fabrício foi com o Dr. Renato. Vera chegou com seu advogado sem olhar para Fabrício ao entrar. A juíza, uma mulher de voz tranquila e olhar preciso, chamada doutora Marlene, conduziu tudo com uma objetividade que não deixava espaço para teatro. As gravações foram apresentadas. O caderninho de Lara foi lido em partes. O depoimento de Aline foi protocolado. O relato de Dona Celeste foi incluído. E quando o advogado de Vera tentou argumentar que a presença constante de uma funcionária no ambiente doméstico era prova de instabilidade familiar, doutora Marlene o interrompeu com uma única pergunta. E onde estava a mãe, enquanto essa funcionária garantia a rotina, a alimentação, a presença afetiva e a segurança emocional dessas crianças? Não houve resposta satisfatória. A decisão não foi imediata, porque decisões reais nunca são. Mas Dr. Renato saiu da audiência com uma expressão que Fabrício aprendeu a ler. As coisas estavam indo para o lugar certo. No caminho de volta, Fabrício ficou em silêncio no banco do passageiro por um bom tempo. Então disse, sem olhar para o advogado: Renato, você acha que uma pessoa consegue reconstruir o que negligenciou? Dr. Renato demorou um segundo. Acho que não se reconstrói o que passou, mas se constrói o que ainda vem. E às vezes o que ainda vem é maior do que o que se perdeu. Fabrício ficou com aquilo. Guardou. À noite, quando chegou em casa, encontrou os 4 filhos na cozinha ajudando Aline a fazer o jantar. Cada um com uma função, cada um no seu tamanho, cada um do seu jeito. Theo mexendo algo que provavelmente não precisava ser mexido, mas que Aline deixava ele mexer assim mesmo. Nina segurando uma colher com as 2 mãos e a seriedade de quem está fazendo algo muito importante. Lara cortando pão com aquele cuidado excessivo de 8 anos. Miguel, de pé ao lado de Aline, ouvindo instruções sobre o tempero com uma atenção que ele raramente dava para qualquer coisa. Fabrício ficou na entrada da cozinha. Ninguém o havia visto ainda. E antes de qualquer um perceber que ele estava ali, ele ficou apenas olhando, gravando. Com os olhos dessa vez, não com câmera nenhuma, porque havia entendido que os momentos que importam de verdade não precisam de gravação para durar, precisam de presença, e ele estava presente. Pai! Foi Theo quem viu primeiro, largando a colher e vindo na direção dele. E os outros 4 segundos depois, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo. Fabrício abriu os braços. E dessa vez, o abraço não foi curto. A ligação de Dr. Renato chegou numa manhã comum, daquelas em que nada parece anunciar que algo importante está para acontecer. Fabrício estava na cozinha ajudando Theo a achar o estojo que havia sumido. Nina tomava o café com aquela lentidão de 4 anos que ignora completamente o conceito de horário. E Aline dobrava a roupa na sala com o rádio ligado baixinho. Uma manhã comum, do tipo que ele havia aprendido a não desperdiçar. Atendeu no segundo toque. Fabrício, a voz de doutor. Renato tinha aquele tom específico, o tom de quem tem uma boa notícia e está segurando para não entregar rápido demais. A doutora Marlene assinou a decisão esta manhã. Guarda definitiva com você. Visitas supervisionadas para a Vera, com revisão em alguns meses. Fabrício ficou parado no meio da cozinha com o estojo de Theo na mão. Está tudo bem? Dr. Renato perguntou do outro lado. Está. Ele respondeu. E era verdade. Não era o alívio eufórico que ele havia imaginado que sentiria quando esse momento chegasse. Era algo mais quieto, mais fundo. Era a sensação de uma porta que fecha com cuidado, sem portada, sem drama. A sensação de que as crianças estavam seguras e que essa segurança havia sido conquistada da única forma que vale, com verdade. Obrigado, Renato.
obrigado a você e a Aline. Desligou. Ficou olhando para Theo, que havia encontrado o estojo sozinho embaixo da cadeira e agora comemorava como se tivesse resolvido algo muito complexo. Olhou para Nina, que bebia o café com as duas mãos na caneca e os olhos ainda meio cerrados de sono. Olhou para a sala, onde Aline dobrava a roupa com aquele cuidado metódico que ela colocava em tudo o que fazia. Não disse nada ainda. Guardou. Havia uma forma certa de contar aquilo, e ele queria encontrá-la. Meses haviam passado desde aquele almoço que mudou tudo. Meses reais, com peso e textura e dias difíceis no meio. A transformação de Fabrício não havia sido o tipo que acontece de uma vez e resolve tudo. Havia sido o tipo que acontece toda manhã, quando a pessoa escolhe de novo, escolhe estar, escolhe ouvir, escolhe errar na frente dos filhos e pedir desculpa e tentar diferente no dia seguinte. Havia sido esse tipo, o único tipo que dura. Miguel havia relaxado de um jeito que Fabrício só percebeu quando comparou o menino de agora com o menino da escada naquela noite. A postura fechada havia aberto, as respostas curtas haviam virado conversas, não longas, porque Miguel continuava sendo Miguel, mas reais. Do tipo que acontece quando alguém confia que tem para quem falar. Lara havia parado de escrever no caderninho sobre ausências. Fabrício sabia disso porque ela mesma havia contado, sem que ele perguntasse, numa tarde em que os dois estavam sentados no quintal, esperando Theo terminar de brincar. Pai, eu parei de escrever as coisas tristes. Ele havia perguntado por quê, e ela havia dado de ombros com aquele jeito de 8 anos, porque agora tem mais coisa boa para escrever. Theo. Continuava Theo. Falava antes de pensar. Descobria coisas novas toda semana. Havia decidido que ia ser engenheiro de foguetes ou dono de padaria. Ainda não havia escolhido. E Nina, a pequena Nina, havia desenvolvido o hábito de pegar a mão de Fabrício quando andavam juntos, sem avisar, só chegando e pegando, como quem diz sem palavras que sabe que ele vai ficar. Aline havia melhorado. O tratamento havia seguido o caminho que os médicos esperavam, e algumas semanas antes, ela havia chegado em casa depois de uma consulta com uma expressão diferente. Não havia dito nada imediatamente. Tinha entrado, guardado a bolsa, lavado as mãos, e só então, quando Fabrício cruzou com ela no corredor, ela havia dito baixinho, quase para si mesma: "Tá indo bem." 2 palavras, mas ele havia entendido o tamanho delas. Naquela manhã, depois que as crianças foram para a escola, Fabrício pediu para Aline sentar. Ela veio com aquela expressão de quem está se preparando para uma conversa séria, porque nas últimas semanas as conversas sérias haviam sido sérias de verdade. Mas dessa vez ele estava de pé com um envelope na mão, e havia algo no jeito dele segurar aquele envelope que era diferente de tudo que ela havia visto antes. "Preciso te dar uma coisa", ele disse. Aline ficou olhando para o envelope sem pegar. "Pode pegar", ele disse. Ela pegou. Abriu devagar, com aquele cuidado que ela colocava em tudo. Tirou o papel de dentro. Leu a primeira linha. Parou. Leu de novo. E ficou absolutamente imóvel no meio da sala com o papel nas mãos e os olhos percorrendo as palavras, como quem não acredita no que está lendo e precisa confirmar mais de uma vez. Era uma escritura. Uma casa simples, reformada, a alguns quarteirões dali. No nome dela, Aline. Só o nome dela. "Fabrício, não precisa falar nada", ele disse. "Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Ficou quando podia ter ido. Segurou o que ninguém pediu para você segurar. Essa casa é sua. Não é pagamento. Não é obrigação. É o mínimo que alguém que fez o que você fez merece ter." Aline ficou com a mão no peito, segurando o papel, olhando para ele com uma expressão que não era só gratidão. Era algo mais antigo. Era aquela criança de 4 anos com a sacola de roupas que havia aprendido cedo demais que as coisas boas não eram para ela.
Era essa criança olhando para aquele papel e tentando acreditar que dessa vez era de verdade. Ela não conseguiu segurar. Chorou. Não aos soluços, não de um jeito que pede atenção. Chorou do jeito quieto de quem não está acostumado a chorar na frente de ninguém. Do jeito de quem está deixando sair algo que estava guardado há muito tempo. Fabrício não disse nada. Ficou ali. Deixou ela ter aquele momento. As crianças voltaram da escola mais tarde, sem saber o que havia acontecido de manhã. Foram entrando com o barulho habitual. Theo na frente, Miguel por último. E Fabrício esperou o momento certo, que chegou depois do lanche, quando os 4 estavam reunidos na sala, sem nenhuma tela na frente, o tipo de janela rara que ele havia aprendido a reconhecer e usar. Contou sobre a casa de Aline de um jeito simples, sem cerimônia, do jeito que as coisas verdadeiras merecem ser contadas. Miguel ficou quieto por um segundo. Depois assentiu, uma única vez, com aquela seriedade de 10 anos que às vezes parava o coração. Lara levantou e foi abraçar Aline sem dizer nada. Só abraçou, com os braços de 8 anos, apertando com força. Theo perguntou se a casa tinha quintal. E Nina, a pequena Nina, puxou a mão de Aline, olhou para ela com os olhos grandes e fez a pergunta com a voz pequenininha que usava quando estava sendo muito séria. Aline, sua casa é longe? A sala inteira parou. Aline olhou para a menina de 4 anos que havia aprendido a ter medo de pessoas que vão embora e que agora, com toda a inocência que ainda tinha, estava perguntando a única coisa que importava. Ela abaixou até ficar na altura de Nina. Olhou para ela de frente e disse com uma voz firme e mansa ao mesmo tempo: "É pertinho, tão pertinho que dá para ir a pé." Nina considerou isso por um segundo. Então, voltou a sentar como se a questão estivesse completamente resolvida. Naquela noite, Fabrício preparou o jantar com a ajuda das crianças. Não queimou nada, o que Theo anunciou como uma conquista histórica. A mesa foi posta por Lara, com o mesmo capricho que Aline sempre colocava. Flores cortadas do jardim, guardanapos dobrados. Miguel colocou as cadeiras. Nina supervisionou tudo com as mãos no quadril, como quem tem autoridade para isso. Quando sentaram, os 5 se olharam por um segundo antes de começar. E foi Miguel quem falou, sem que ninguém pedisse, com aquela voz que estava começando a mudar de tom, mas que ainda era a voz dele. "Posso fazer a oração hoje?" Fabrício assentiu. Miguel juntou as mãos. Os outros fizeram o mesmo. E o menino de 10 anos que havia mandado uma mensagem anônima para o pai, porque não sabia mais o que fazer, que havia carregado segredos que não eram para a idade dele, que havia dormido na escada, ouvindo conversas que o assustavam, fechou os olhos e orou. "Obrigado pelo almoço, obrigado pela casa, obrigado por Aline, que ficou quando podia ter ido, e obrigado por trazer o pai de volta pra gente." Pausa. "E obrigado, porque agora a gente sabe que todo mundo vai ficar." O silêncio que veio depois daquelas palavras era do tipo que não se deve quebrar. Era um silêncio cheio. Cheio de tudo que havia sido vivido naqueles meses, de tudo que havia sido perdido e de tudo que havia sido encontrado. Cheio de Dona Diva vivendo através de Aline. Cheio de um pai que havia chegado tarde, mas havia chegado. Cheio de 4 crianças que haviam aprendido, cada uma do seu jeito, que ficar é o maior ato de amor que existe. Fabrício olhou para a mesa, para os 5 pratos, para as flores do jardim, para as mãos de Nina ainda juntas mesmo depois da oração ter terminado, para Theo, que já estava olhando para a travessa com fome declarada, para Lara, que tinha os olhos brilhando, para Miguel, que havia aberto os olhos e estava olhando para o pai com uma expressão que não precisava de tradução, e olhou para Aline, que estava sentada naquela mesa, não como funcionária, não como visita, mas como o que ela havia se tornado sem que ninguém precisasse decretar, parte daquela família. A parte que havia chegado antes de todas as outras e que havia segurado tudo
quando tudo tentou desmoronar. Ela encontrou o olhar dele e disse com a voz baixa, apenas para ele ouvir, com a simplicidade de quem finalmente encontrou o lugar onde as palavras fazem sentido: Dona Diva ficaria feliz. Fabrício sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Daqueles que sobem devagar e ficam. Ficaria, ele respondeu. E o jantar começou. Com barulho, com Theo falando alto, com Nina derrubando o garfo, com Lara recolhendo e Miguel fingindo que não estava sorrindo. Com a vida real, imperfeita e barulhenta, que é a única vida que vale a pena viver. Lá fora, a noite fechava. Mas dentro daquela casa, todas as luzes estavam acesas.